Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estamos juntos mais uma noite para mais um estudo da Palavra do Senhor. E esse mês é um mês muito especial. Mês de junho nós estamos usando o tema da nossa Convenção Batista Brasileira e o tema, ele nos fala o seguinte: celebrando a glória do reino de Deus, guiados pelo Supremo Pastor Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. E esse mês também é muito especial porque é o mês da educação cristã. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nesse momento eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do versículo de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, novamente, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, mas é um texto que fala muito aos nossos corações, tendo em vista que Jesus ele se apresenta como o bom pastor. É interessante nós notarmos que Jesus está contando essa parábola para os seus discípulos. Jesus está contando essa parábola, a multidão está ouvindo, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus está fazendo uma analogia aos pastores do seu tempo que cuidavam muito bem das suas ovelhas, aos pastores que conheciam as suas ovelhas e das suas ovelhas eles eram conhecidos. E esse texto nós podemos tirar várias lições, mas nessa noite eu quero compartilhar apenas 3 lições com os irmãos. E a primeira lição que nós podemos aprender é: o que entra pela porta é o pastor. Jesus é a porta das ovelhas. Os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ele mesmo vai falar sobre isso. E é interessante notar que o pastor, ele não pula a cerca. O pastor, ele não pula o portão. Até mesmo porque se o pastor fizer isso, vai assustar as suas ovelhas. Mas o pastor, ele entra pelas portas. E todo aquele que veio antes do pastor é ladrão e salteador. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender. O pastor entra pela porta. E Jesus é a porta. A segunda lição é que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor, porque conhecem o seu pastor. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer: olha, eu sou o bom pastor, vocês precisam ouvir a minha voz, e se vocês ouvirem a minha voz, vocês me seguirão, porque assim eu terei certeza que vocês me conhecem. E é interessante porque aquele que segue a voz do pastor, ele se salva, ele entra no aprisco, ele também pode sair do aprisco nas suas caminhadas, nas suas jornadas, que ele não estará sozinho, porque ainda que a ovelha ande pelo vale da sombra e da morte, ela não precisa temer mal algum, porque o pastor está com ela, ou seja, Jesus está com ela, Jesus está contigo. Então, aquele que ouve a voz do pastor se salva, entra no aprisco, sai do aprisco para as caminhadas, sai do aprisco para poder tocar a sua vida no dia a dia, mas não estará sozinho, achará pastagem, achará alimento, porque está com o pastor Jesus Cristo. Essa é a segunda lição, que as ovelhas ouvem a sua voz. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto e que eu quero compartilhar com vocês é que
De modo algum a ovelha seguirá ao estranho. Antes fugirá, porque não conhece a voz do estranho. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer, olha, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Não ouçam a voz do ladrão. Não ouçam. Então, quando você ouvir uma voz estranha, que não é a voz do pastor, fuja, corra, porque o ladrão, ele só vem para destruir. Mas Jesus vai dizer que ele vem para dar vida, e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Essas são as 3 lições que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E como eu disse lá no início, falando um pouco sobre a educação religiosa, é muito importante a gente prestar bastante atenção a este tema, porque o próprio Jesus, ainda menino, ele era um estudioso da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 41, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, para que nós possamos crescer em sabedoria, em espírito, e para que a graça do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos ser cheios do conhecimento de Deus. É necessário que nós estudemos e meditamos nesta palavra, nessa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Você pode meditar nessa palavra, você pode meditar aí no seu manancial, no pão diário. Importante é que você esteja se alimentando da palavra de Deus. Esse mês em que nós fazemos menção aí da educação cristã, não deixe de estudar aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de ler a Bíblia. Se fortaleça para a honra e glória do nome do Senhor, e para que a sua vida possa cada dia estar mais resistente contra as ciladas astutas do nosso inimigo. Podemos também resgatar o que Moisés ele falou para o povo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E essa palavra, queridos, essa lei do Senhor, que nós possamos ensinar os nossos filhos, que nós possamos fazer com que a nossa família busque o Senhor através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar avançando, porque aquele que tem a Jesus tem tudo, porque Ele é o nosso pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É o meu desejo para você e para a sua família. Fiquem na paz. Deus abençoe.